O que é marketing jurídico e como atrair novos clientes para o seu escritório. Prazer, meu nome é Rafael, sou advogado, aplico marketing jurídico na internet aqui no meu escritório e fecho contratos todo dia. Foi com essa técnica que eu apliquei no meu escritório e consegui faturar também altos honorários. Nessa aula tem ouro, então você não pode perder, fique até o final. Foi assim que eu comecei a entender o segredo dos grandes advogados e comecei a aplicar no meu escritório. E o principal é fazer um marketing jurídico e mostrar o valor do seu serviço. Mas afinal, o que é marketing jurídico? Basicamente, o marketing jurídico é um conjunto de estratégias que você faz para atrair novos clientes, seja na internet ou seja no offline, mas sempre respeitando o código de ética da OAB. E o que afinal são essas estratégias do marketing? As estratégias basicamente é a produção de conteúdo e a publicação dos seus serviços na internet. O marketing jurídico ele é diferente do marketing, de uma publicidade, de uma propaganda comum, porque a gente precisa respeitar algumas regras da OAB. Entre elas é não fazer publicidade na TV, no jornal, mas sempre produzindo conteúdos informativos e educacionais que de alguma forma vai levar autoridade e você vai conseguir oferecer o seu serviço. Marketing jurídico é um conjunto de estratégias que fazem o advogado ser encontrado por possíveis clientes. Essas estratégias podem ser tanto offline quanto online. Nesse vídeo eu vou abordar as estratégias online, estratégias que você vai utilizar na internet para produzir conteúdo, anunciar os seus serviços e ser encontrado pelos seus clientes. E quais são essas estratégias? É a publicação de conteúdo e criação de anúncios dos seus serviços advocatícios na internet. Você vai poder usar as redes sociais, como Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, para produzir conteúdo, mas também para criar campanhas e anúncios específicos sobre os seus serviços que você presta aí no seu escritório. Por exemplo, se você atua no previdenciário, você pode criar anúncios especificamente no Facebook, que ainda é uma plataforma que as pessoas utilizam muito, mas é uma plataforma cuja faixa etária dos usuários é de 50 para cima. Veja, o seu público-alvo normalmente são aposentados ou pessoas que querem benefícios. Então o Facebook é uma plataforma muito boa para você anunciar os seus serviços na internet e isso é uma estratégia de marketing jurídico. E por que fazer marketing jurídico é importante? Imagina conseguir clientes sem depender de indicação. O boca a boca, a indicação, ela é valiosa porque já te dá uma certa autoridade, porque ela vem de uma indicação de um amigo, de um familiar. Então você já possui algum vínculo, até mesmo relacionamento com essa pessoa que está vindo te procurar por indicação e você vai ter mais chances de fechar o contrato por causa dessa indicação. Você acaba tendo mais confiança por causa da indicação. Mas não dá para viver só de indicação. Você no seu escritório precisa alavancar e conseguir mais clientes para ter mais faturamento, fechar novos contratos e ter liberdade financeira. Não caia na falácia que a advocacia está saturada. Na verdade, tem clientes sobrando. O cliente só precisa te encontrar. E uma das estratégias é usar o marketing jurídico para ser encontrado. Se você não está na internet, possivelmente você não vai ser encontrado pelo seu cliente. Agora que você sabe o que é marketing jurídico, quais são os benefícios de fazer? Basicamente, o marketing jurídico tem dois benefícios. Ele aumenta a sua visibilidade, tanto da sua pessoa como advogado, quanto dos seus serviços, fazendo que os clientes que precisam dos seus serviços te encontrem mais facilmente. O segundo benefício é a criação e o aumento da sua autoridade. Você produzindo conteúdo e publicando na internet, você conseguirá aumentar a sua autoridade como advogado. Agora, eu vou te ensinar qual é a estrutura básica do marketing jurídico para você começar. Primeira etapa é conhecer o seu cliente. Não basta simplesmente você produzir conteúdo, publicar na internet e sem ter um público definido. Talvez o seu escritório seja full service, você atenda todas as áreas. Mas se você não tiver um público certo, definido, vai ser difícil você alcançar ele na internet de forma orgânica. Por isso, é importante que você conheça o seu público no seu escritório. Por exemplo, se você está atuando na área trabalhista, você vai precisar definir quem vai ser o seu público-alvo na hora de produzir o conteúdo e anunciar os seus serviços na internet.
Você vai trabalhar para o reclamante, vai trabalhar para a reclamada, você vai trabalhar para o funcionário ou você vai trabalhar para a empresa? Ou para os dois ao mesmo tempo? É importante você definir o seu público-alvo na hora de produzir o seu conteúdo para você ser assertivo, você encontrar o seu público certo, você ter uma comunicação assertiva com o seu público. Fazendo vídeos, produzindo conteúdos mais genéricos, você vai ter visibilidade e vai até construir autoridade. Mas dificilmente você vai atingir o seu público, porque você nem ao menos definiu o seu público. Vou dar mais um exemplo sobre a definição do público. Por exemplo, se você trabalha com previdenciário, é importante definir quais os serviços você está fazendo e qual público se encaixa naquele serviço. Vamos supor que você quer anunciar a sua área previdenciária na internet, é importante definir ali qual é a faixa etária do seu público. Como eu disse lá atrás, o Facebook ele é muito importante e ele funciona muito bem para pessoas com 50 anos a mais que ainda utilizam muito o Facebook e ali está uma mina de ouro para você garimpar. É importante definir o seu público-alvo para você publicar o seu conteúdo na plataforma correta. Você tem que lembrar que você tem vários tipos de plataforma: Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. E nessas plataformas, cada usuário age de uma forma diferente. Cada plataforma tem o seu público diferente. Então é importante você definir o seu público para poder acertar a plataforma correta. O segundo ponto da estrutura do marketing jurídico é criar conteúdo de valor. Você precisa publicar e criar conteúdos de valor na internet que resolvam e atacam um problema e uma dor do seu cliente. Se você mexe com contratos, se você elabora ou revisa contratos, você precisa pegar um ponto específico sobre o contrato, você precisa ensinar o seu público sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, cláusula indenizatória, né? Quanto você tem que colocar de indenização, qual que é o valor da indenização? Você precisa ensinar ali para o seu cliente como fazer essa cláusula. Será que hoje em dia com a assinatura digital você precisa de testemunhas num contrato? Isso são exemplos do conteúdo que você precisa criar na internet para clarificar, para deixar transparente e ensinar o seu cliente sobre determinado problema, sobre determinada dor. Então, crie conteúdo de valor, sempre ensinando algo, sempre resolvendo algum problema, alguma dor do seu cliente. E isso você tem várias maneiras. Você vai publicar nas redes sociais, você pode criar um blog, você pode criar um site, você tem várias maneiras de criar conteúdo. O importante é criar conteúdo para você estar na internet e ser achado. Foi assim que eu comecei atraindo meus primeiros clientes na internet. Eu utilizei um site chamado tecnicamente de landing page, que é uma página de aterrissagem, né? Landing page. É uma página na internet direta sobre um determinado assunto, em que tem vários botões de WhatsApp que a pessoa consegue clicar rapidamente e falar com você. Nessa landing page, que é uma página na internet, eu vou colocar aqui para vocês verem, eu falo sobre determinados assuntos muito especificamente. Eu tenho uma landing page hoje em que eu falo sobre contratos, societário e fusões e aquisições. São 3 áreas, mas bem explicado, bem objetivo, bem transparente, nada muito técnico, nada muito longo. É que a pessoa está querendo resolver um problema e eu estou ali dando a solução bem rapidamente e com o contato do meu WhatsApp ali. Então foi assim que eu consegui os meus primeiros clientes na internet. O terceiro ponto da estrutura do marketing jurídico é escolher a plataforma correta. Por isso que a gente precisava definir o público correto, porque sabendo o público correto, depois sabendo a área que você vai atuar, você vai conseguir saber qual a plataforma correta para você anunciar os seus serviços. Você tem diversas plataformas. Você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o LinkedIn, você tem tantas outras plataformas na internet que você pode publicar o seu serviço, mas você precisa saber quem é o seu público, o tipo de serviço para depois você anunciar. As plataformas, elas são diferentes e têm mecanismos diferentes. Eu vou explicar a primeira delas. O Google, ele é uma plataforma de pesquisa, como todo mundo sabe. É uma pesquisa que o cliente ele está mais consciente fazendo aquela pesquisa.
Então, quando você vai oferecer um serviço, muitas das vezes o cliente já sabe o que está procurando e ele vai no Google com uma consciência maior. Então, é importante que o seu site no Google, o seu anúncio no Google seja mais transparente, mais claro e mais objetivo, para que seu cliente abra, clica na sua página, encontre o seu contato de WhatsApp mais rápido e fale com você. No Instagram, Facebook e TikTok, você pode produzir muito conteúdo de dicas rápidas, de tutoriais, de ensinamentos rápidos. Você vai produzir conteúdo sempre resolvendo um problema de determinado assunto do seu cliente. No YouTube você vai ser um pouco mais técnico, um pouco mais longo, mais intenso no seu ensinamento, mas que também resolve um problema do seu cliente. Então, basicamente, esses 3 pontos é a estrutura do marketing jurídico. Identificar o seu público-alvo, criar conteúdo de valor e escolher a plataforma para produzir o seu conteúdo. Agora, seguem as técnicas práticas que eu utilizei no meu marketing para fechar novos contratos. Storytelling. Foi assim que eu conectei com meus primeiros clientes. Eu conto histórias e eles se veem nelas. Storytelling é muito importante para você criar conexão. Quando você conta uma história, o cliente ele entrou em contato com você e ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você falar, ele quer saber se você tem autoridade, se você sabe sobre aquele assunto. Então é importante você sempre dar algum exemplo, você sempre contar alguma história para que o cliente se vê naquilo. Então é muito importante você saber contar uma história para criar uma conexão com o seu cliente. Veja, não é só você que vai falar, ele também precisa falar, mas sempre conte uma história para criar uma conexão. E esses são os gatilhos que fazem o cliente tomar a decisão agora e não depois. Gatilhos da escassez, reciprocidade e autoridade. A escassez é o seguinte: você é o melhor e não tem tempo para perder. O cliente precisa resolver o problema e você vai resolver, só que você não tem tempo para perder. E ele precisa fechar agora, porque você vai atender outros clientes. Ou seja, você precisa demonstrar que você resolve o problema e os seus serviços não é tão fácil de encontrar. Você precisa dizer e mostrar esse valor para o seu cliente. Autoridade. Você precisa dizer que é especialista. Isso é um gatilho mental. Você não pode deixar o cliente subentender ou deixar implícito que você é um especialista. Você precisa especificamente dizer que é especialista. Quando o cliente vai lá e te chama no WhatsApp, você vai começar a atender, você já não pode já dar a resposta logo no começo. Exemplo prático. Quando ele te chamar, você fala boa tarde, bom dia, você começa o atendimento e já diz, meu nome é Rafael, eu sou especialista em contratos e eu posso resolver o seu problema. Como eu posso te ajudar? Então você já define ali que você é um especialista e já mostra a sua autoridade. Reciprocidade. A reciprocidade ela vai tanto com storytellers, mas também com storytellers, que você vai contar uma história. Mas antes de começar a contar a história, deixe o cliente contar a história dele. Veja, não é só o seu storytelling, é também o dele. Então, para você criar uma reciprocidade, faça perguntas mais abertas e não tão fechadas. Por exemplo, como eu posso te ajudar? O cliente vai começar a contar o que ele precisa. Preciso fazer uma pensão alimentícia. Bom, pergunta para quem que é essa pensão, por que ela quer, o que aconteceu, mas faça perguntas mais genéricas e faça essa pessoa falar cada vez mais com você e deixar ela contar a história dela. Em seguida, depois que ela contar a história dela, você faz algum storytelling, você faz alguma história parecida para criar conexão e ter reciprocidade com ela. E esses são os gatilhos mentais para fechar uma venda. Se você gostou desse conteúdo de marketing jurídico, compartilha com seu amigo advogado e não se esqueça de me seguir.